Olá, boa tarde. O presidente Michel Temer deve sancionar o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada e que permite a terceirização em todas as atividades das empresas privadas e no setor público, sem as salvaguardas para os trabalhadores. O projeto flexibiliza a terceirização e regulamenta a prestação de serviços temporários. Defensores da nova lei afirmam que ela trará mais segurança jurídica para as empresas e os cerca de 12 milhões de trabalhadores terceirizados que existem no país. Críticos da ampliação da terceirização dizem que esse modelo vai provocar a precarização das condições de trabalho. Para falar sobre o assunto, convidamos o juiz do trabalho e professor do curso de Direito da Unifacisa, Paulo Nunes. Professor, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Mais uma vez. Professor, tema polêmico aí nessa questão da terceirização vindo à tona novamente, mas para a gente começar essa conversa, para as pessoas de casa também entenderem o que é que significa a tão falada terceirização. Terceirização é um fenômeno que a gente vê no mundo jurídico trabalhista já há bastante tempo. No mundo, em torno da década de 50 e 60, e no Brasil, em torno da década de 70, 80. Uma empresa, quando precisa de algum trabalhador, como regra, contrata diretamente esse trabalhador. Então, se você tem uma farmácia e você precisa de um vendedor na farmácia, você contrata alguém que vai ser teu empregado. A terceirização é a não contratação direta pela empresa de um empregado, mas assim a contratação de uma outra empresa que vai colocar empregados seus para trabalhar para aquela primeira. Então, na verdade, em vez da pessoa que tem a farmácia contratar diretamente o seu vendedor, ela contrataria uma empresa que colocaria empregados dela para trabalhar na farmácia. Essa não é uma discussão nova, né, professor? Desde 98 isso vem aí se encaminhando. A nossa primeira lei de terceirização ela é da década de 60, que é a terceirização no serviço público, né? Com a dimensão que a gente teve na terceirização nos anos 80, o TST precisou regulamentar, porque a gente praticamente não tinha nenhuma lei no setor privado. Só tínhamos duas normas específicas de terceirização para o setor privado. Na década de 90, na verdade não foi esse o único projeto de lei, nós tivemos outros projetos de lei. Esse especificamente foi aprovado agora, foi encaminhado na época do então presidente Fernando Henrique, em 98. Com essa nova proposta do governo federal, essa mais atual, o que é que vai mudar para a vida do trabalhador? Tem muita gente com dúvidas, muita gente gerando polêmica, mas, no geral, professor, o que é que vai mudar? Como é que vai gerar um impacto na vida do trabalhador? Se sancionada essa norma da forma como ela está, a principal mudança, as duas principais mudanças que a gente vê de forma direta, porque mesmo quando uma lei nova entra, ela sofre interpretações posteriores. Mas de cara a gente vê a possibilidade, são três grandes mudanças. A gente vê a possibilidade de terceirização da atividade fim da empresa, porque até hoje o TST só admitia naquelas atividades acessórias, na atividade meio da empresa, e agora vai poder terceirizar a atividade fim. A gente vê expressamente na lei a impossibilidade de a gente reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a empresa para a qual o empregado trabalha, que é a empresa tomadora, enquanto que, pela interpretação atual do TST, se a terceirização for ilícita, a gente reconhece o vínculo diretamente com aquela empresa que contratou a empresa terceirizada, e a possibilidade de terceirização no serviço público, que essa lei também prevê. A gente sabe que tem a súmula 331 do TST, Isso. mas existia alguma legislação específica Sim. que já... A gente tinha duas legislações específicas para o setor privado. Uma para o setor público, que permitia a terceirização em tudo que a gente chama de atividade acessória. Normalmente limpeza, a parte de manutenção de patrimônio, né? Aquele pessoal que cuida da questão predial, eletricista, esse tipo de coisa. Tá? Na privada a gente tinha a possibilidade de trabalho temporário, que a lei foi alterada, será alterada por essa lei, se sancionada, e a questão da terceirização de vigilância. São duas leis que permitiam terceirização. Acontece que a gente via uma quantidade enorme, na década de 80 principalmente, de terceirização em todas as atividades, e inclusive na atividade fim. De início, o TST não permitia nenhuma terceirização que não fosse trabalho temporário e vigilância, que são as duas leis existentes. A partir de um determinado momento, ele resolveu ampliar um pouco isso para tentar fazer uma profilaxia no que estava acontecendo. No caso, essa flexibilização vem... Isso, o TST disse o seguinte, não só vigilância e não só trabalho temporário, mas qualquer atividade meio da empresa. Então, você pode contratar vigilância, você pode contratar serviço de limpeza, você pode, se você não for uma empresa de transporte, contratar uma empresa terceirizada de motorista. Só nessas atividades que a gente chama de acessórias, instrumentais. Na atividade fim, nunca. Por exemplo,
Uma farmácia, como eu disse no início, não poderia contratar terceirizado vendedores, mas poderia contratar alguém para fazer a parte de limpeza. Uma faculdade nunca poderia, uma escola nunca poderia contratar professores de forma terceirizada, coordenadores de curso, bibliotecários, mas poderia contratar, por exemplo, limpeza, vigilância, o pessoal que cuida do suporte de informática, isso sim, que é aquilo que a gente chama de atividade meio, que circunda a atividade fim, que é a atividade específica da empresa. Essa lei, a principal mudança é essa, é a possibilidade de você terceirizar tudo. Ou seja, uma empresa pode funcionar sem ter nenhum empregado próprio. Simples assim. E Sim. tem até outro fenômeno que é o da quarteirização, né, professor? Essa lei que é agora a terceirização permite, da terceirização. ela permite que uma empresa contrate uma empresa terceirizada que vai contratar outra empresa para prestar o serviço. Quer dizer, é um caminho, um elo sem fim, que a gente cada vez mais, porque a gente deve sempre pensar na terceirização, na impossibilidade do empregado, no empregado não receber alguma coisa e na possibilidade dele vir a buscar esse direito. Quanto mais eu projeto esse elo para frente, mais difícil fica dele buscar os seus direitos. As coisas vão se prolongando, né? E quem é que vai ser o responsável por pagar esses funcionários terceirizados e por contratar esses funcionários? Quando a gente fala em terceirização, sempre toda a parte de contratação, pagamento, o responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias é da empresa terceirizada. O que a gente discute depois é, se esta empresa não paga, quem paga? Né? O TST entende que esta responsabilidade é da empresa tomadora. A lei mantém isso, ela diz que se a empresa prestadora não pagar, a empresa tomadora, aquela que contrata a empresa terceirizada, vai pagar tanto a parte trabalhista quanto a parte previdenciária. Isso continua da mesma forma como está na súmula. Qual o vínculo empregatício que vai... O vínculo do empregado é totalmente com a empresa terceirizada. Atualmente, com a súmula, a gente entende que se a terceirização for ilícita, for feita onde não pode, ou não for respeitado algumas imposições que a norma, que a súmula impõe, por exemplo, esse empregado terceirizado não pode ser subordinado à empresa tomadora. Quem tem que dar ordem para ele é alguém da empresa terceirizada. O vínculo se forma diretamente com o tomador. Isso cai. Com a nova lei, essa possibilidade não existe mais. Outra preocupação, professor, muito grande das pessoas tem sido a questão dos concursos. Muita gente aí dizendo que os concursos não vão mais existir. Muita gente também se preparando há anos, né, para prestar concurso público. E aí, o que é que essa lei vai prever, na verdade? A previsão é de que há possibilidade de terceirização no setor público mais ampla do que há hoje. Hoje é só nas questões, nas tarefas acessórias. A lei permite uma contratação mais ampla de terceirizados no setor público. Ela diz que não pode aquelas funções essenciais de Estado, eu não me lembro bem o termo que ela utiliza, só que ela não diz o que é isso. Então isso evidentemente vai ficar para a interpretação jurisprudencial. Agora, entre os juízes conversando, a gente pensa, por exemplo, a possibilidade de eu ter na Caixa Econômica, que é uma empresa pública, ou no Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, que há necessidade de concurso, a possibilidade, por exemplo, de terceirização de caixas bancários. Então eu teria atuando numa mesma agência da Caixa um caixa terceirizado e ao lado um caixa concursado. Isso é bem possível de acontecer. No caso, não vai atingir só o setor privado, o setor público também vai ser atingido. Também o setor público. Ok, professor, no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre essa questão da terceirização que tem gerado polêmica aí. Eu volto já. Voltamos com mais tema jurídico, hoje falando sobre a terceirização. Apesar de não haver consenso, os especialistas são unânimes em afirmar que a economia e as relações de trabalho mudaram e que há necessidade de adaptação. A preocupação, segundo vários deles, é sobre as condições nas quais essas transformações são executadas e a vulnerabilidade dos trabalhadores diante delas. Caso seja sancionada, a legislação permitirá às empresas subcontratar funcionários para realizar as chamadas atividades fim, as tarefas centrais na produção de bens e serviços, que era o que a gente conversava no primeiro bloco. Caso os trabalhadores terceirizados fiquem sem receber e procurem a justiça, qual das empresas vai ter que pagar ao que a gente comentava no início do programa? No caso, quem vai ter que pagar isso não altera tanto, tá? Na verdade, assim, quando você entra com uma ação na justiça, um empregado terceirizado, ele entra contra a empresa que o contratou e contra a tomadora, aquela empresa que contratou a empresa terceirizada. Caso ele tenha algum ganho na ação, a gente tenta primeiro cobrar a empresa terceirizada, caso ela não pague, a gente se volta para a empresa tomadora. Isso continua da mesma forma, inclusive em relação às parcelas previdenciárias.
Professor, essa flexibilização da terceirização, essa ampliação, será que não vai provocar um buraco maior do que já existe na Previdência? Não há a mínima dúvida. A gente tem dados coletados, e são dados do TST, de que empregados terceirizados, eles recebem, em média, 20 a 25% menos do que um empregado contratado de forma direta. Ora, isso tem um reflexo direto na Previdência, porque a Previdência, a maior parte de financiamento previdenciário é da folha de salários dos empregados. Se eu tenho uma diminuição no salário dos empregados, automaticamente eu tenho uma diminuição nos recolhimentos previdenciários. A rotatividade dos postos de trabalho dos terceirizados é bem Muito maior, maior. né? Como é que vai ficar essa questão, A professor, média dos terceirizados? Outro Das condições de trabalho, Certo. na verdade. Outro dado que a gente tem, que demonstra essa rotatividade, é que a média de um empregado terceirizado, a média de tempo de trabalho dele no emprego é 2,8 anos, e do empregado normal é de 5,3 anos. Tá? Então, a rotatividade impede aquilo que a gente chama do caráter social do trabalhador. Porque onde a gente fica mais tempo na nossa vida é no trabalho. São 8 horas, é um terço do nosso período da vida é lá. É lá que a gente faz as nossas amizades mais profundas. Se você tem rotatividade, você não consegue fazer um elo social. Esse vínculo, professor, que existe entre as empresas, ele vai diminuir com essa questão da terceirização. Mas, assim, como é que vai ficar as condições de trabalho? A sua experiência como juiz diz que existem muitas ações na justiça contra empresas terceirizadas? Tá. A lei diz que a empresa contratante, a tomadora, ela é obrigada a ceder um meio de ambiente seguro e saudável para o trabalhador. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Outro dado coletado pelo TST, e esse é um dos mais graves, eu acho, é que de cada 10 acidentes de trabalho e doenças ocupacionais que a gente tem hoje no Brasil, 8 são de empregados terceirizados. Enquanto eu tenho 1/4 de empregado terceirizado entre a totalidade dos empregados no Brasil, nós temos 45 milhões de empregados registrados, são 12 milhões terceirizados e 33 milhões, números brutos, 33 milhões de empregados contratados de forma direta. Na hora de verificar os acidentes de trabalho, eu inverto. Eu tenho 80% de acidentes entre terceirizados e só 20% de acidentes entre os não terceirizados. Então, ainda que a lei preveja essa obrigatoriedade da empresa tomadora em ter o cuidado ambiental do local de trabalho terceirizado, a gente sabe que não é isso que acontece. E é muito complicado, são dados muito bruscos, né, professor? Muito. Muitas mortes em acidentes de A trabalho. gente tem, de todos os trabalhadores resgatados em condição análoga de escravo do Brasil, o Brasil ainda é um país que tem trabalhadores colocados em condição análoga de escravo, 90% são terceirizados. Quer dizer, é um número Muito que não alto. tem como a gente contestar. E com essa lei, pode ser que esse número amplie mais O que ainda. as pessoas falam muito, inclusive tu trouxe na chamada, a questão da ampliação de postos de trabalho. As empresas, quando precisam contratar alguém, elas contratam, independente de ser terceirizado ou de forma direta. Ou seja, você ampliar a terceirização dificilmente vai ampliar postos de trabalho. Nós não vamos ter mais do que os 45 milhões de trabalhadores que nós temos hoje. Nós só vamos migrar. Em vez de 12 milhões de terceirizados e 33 milhões de contratados diretos, nós vamos provavelmente inverter isso. E ter em torno de 30, 35 milhões de terceirizados e 12, 15, 10 mil contratados de forma direta. O que demonstra, com todos aqueles dados que eu trouxe antes, salário menor, maior número de acidentes de trabalho, menor salário, maior número de trabalhadores em condição análoga de escravo. O TST tem outro índice, um trabalhador terceirizado trabalha em média 3 horas a mais por semana do que um trabalhador normal. Tudo isso precariza as relações de trabalho. É um termo vem sendo muito falado pelos defensores, né, pelos críticos, aliás, dessa lei, essa questão da precarização do trabalho. O que significa isso, professor? Esse conjunto de fatores que o senhor está comentando? Precarização do trabalho significa a retirada, a mitigação de direitos dos trabalhadores. Né? Porque as pessoas falam muito em reforma trabalhista e a terceirização entra nessa discussão maior, né, de reforma trabalhista. Só que o que a gente vê discutido não é uma reforma do sistema trabalhista, é tão somente a retirada de direitos dos trabalhadores. Né? Não se fala em uma modificação na nossa situação sindical, que é muito importante para a gente pensar numa possibilidade de alguma reforma mais profunda. Isso não se fala. Só se fala, trabalhador tem muito direito, trabalhador tem muito direito. Mas como assim? O trabalhador é sempre o menos protegido em qualquer momento de crise. E é isso que mais deixa a gente... Eu não consigo achar outra palavra, chateado. É pensar o seguinte, sempre que se tem crise e se pensa em tomar atitudes para se vencer uma crise, Quem sai se fala o quê? prejudicado é o Se fala trabalhador. é o pobre, é o trabalhador.
É a reforma da Previdência, que atinge o pobre, é a reforma trabalhista, que atinge o pobre. No momento de crise, professor, a gente tá vendo que estão sendo colocadas em pauta temas como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e agora essa lei da terceirização. Como é que fica a situação do trabalhador? É um retrocesso? Evidente que sim, evidente que é um retrocesso. Quando a gente fala em época de crise, os governantes, e aqui sem nenhum aspecto político partidário, não importa muito quem está no governo, eles utilizam a crise como uma forma de chantagem, né? Ou a gente faz isso, ou vai quebrar. E aí parte direto para quem? Para aquele elo social que é mais fraco, ainda que mais numeroso. O trabalhador é muito mais numeroso que grandes empresas, mas ele tem um elo de força social menor. Porque a grande empresa, mal ou bem, sustenta os políticos. São eles que fazem as nossas reformas. A gente não tem como pensar de forma diferente. Eles têm lobby, eles fazem pressão. O trabalhador é uma pena, não sabe a força que tem. Não tem força. Se unir, né, professor? Exato. Vai ganhar Mas uma força não reconhece essa força. Se você fizer um índice que eu vou agora é chutar. Tá? Mas se você for agora no integração e pegar 20 trabalhadores, eles não sabem o que é reforma trabalhista, não sabem o que é reforma da Previdência. Falta ainda muita educação, Porque, muita na verdade, consciência. a gente não vê isso explícito. A gente não vê isso sendo colocado, a gente só vê sendo colocado nas grandes mídias assim, é preciso a reforma, mas não explica o que isso significa para ele. E não explica que há alternativas, porque há alternativas. Outra mudança, professor, prevista também por essa lei da terceirização é a ampliação do prazo dos trabalhadores temporários, né? A gente sabe que, na maioria das vezes, esses trabalhadores eles são contratados, em maior parte, em períodos sazonais, como na Páscoa, no Natal. Mas o que é que essa ampliação vai gerar? Na verdade, também, na questão da ampliação, não houve grande modificação, tá? A lei do trabalho temporário é muito antiga, é uma lei de 73, e foi a nossa primeira lei de terceirização, porque o trabalho temporário é uma espécie de terceirização, só que temporária, ou seja, eu contrato alguém só por um período pequeno, enquanto a terceirização em outras partes pode se dar por um período longo, o trabalho temporário era pequeno. A lei do trabalho temporário prevê hoje 3 meses mais 3 meses, podendo ser renováveis por mais 3 meses. Nós temos uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que, em uma hipótese de trabalho temporário, estende para mais 6 meses. Então, eu teria 3 mais 6, tá? O que daria 9. Hoje em dia, na lei aprovada pelo Congresso, todo o trabalho temporário poderia ser renovado por mais 3 meses com um termo inicial de 180, o que daria os 9 meses. Então, na verdade, só para uma parte, porque eu posso contratar um trabalhador temporário quando eu tenho excesso de serviço, e agora a lei modifica e fala em sazonalidade, já era assim interpretado. Época de Natal, para nós aqui, época de São João, um hotel pode contratar uma empresa de trabalho temporário para colocar empregados lá dela, empresas de trabalho temporário, como camareira, como garçom, nos hotéis, no período de São João. Tá? E a outra possibilidade era para substituir algum empregado da empresa que estivesse afastado por algum motivo. Olá, o nosso exemplo mais clássico, uma mulher na licença maternidade. Eu preciso colocar alguém ali, poderia contratar. A norma atual permite 9 meses para essa segunda possibilidade, substituição de pessoal, e 6 meses para uma extraordinariedade. A lei agora ela aumenta só este primeiro, ou seja, vai poder ser 9 para os dois. São vários pontos, vários detalhes que a gente só vai entender bem se conseguir interpretar direitinho o texto da lei, né, professor? Isso, e essa interpretação, como regra, a gente diz que qualquer lei, qualquer norma, ela tem a sua fase política, que a gente chama de pré-jurídica, e a sua fase jurídica. A fase política, o pré-jurídico da norma, é quando ela é feita no Congresso. O Congresso é que tem a legitimidade para fazer as leis. Após a lei posta, é o judiciário, normalmente, quem a interpreta, né? É evidente que o judiciário, quando interpreta uma lei, ele não pode fugir da ideia do legislador. Mas sempre há adaptações. Eu sempre brinco com os meus alunos que uma lei, quando ela é sancionada, quando ela entra no mundo jurídico, ela é um caminhão cheio de melancias. Quando o caminhão começa a andar, ele vai se mexendo e as melancias vão se acomodando. É assim que acontece com a legislação também. A legislação é posta e o judiciário vai interpretando. Olha, isso aqui a gente interpreta dessa forma, isso dessa forma, porque não tem jeito, qualquer norma permite interpretação.
E é algo muito dinâmico, além, né, Muito, professor? muito. A gente vai fazer mais uma pausa e no próximo bloco, no último bloco do nosso programa, vamos continuar essa conversa sobre a lei da terceirização. Eu volto num minuto só. Voltamos com o último bloco do tema jurídico, discutindo hoje sobre a lei da terceirização. Após a aprovação na semana passada desse projeto que libera e amplia a terceirização, o Brasil ficou a um passo de ter um mercado de trabalho mais flexível. Balanço divulgado pelo IBGE apontou que a taxa de desemprego no quarto trimestre de 2016 chegou a 12%, o que representa 12,3 milhões de brasileiros desempregados no Brasil. A aprovação da terceirização, professor, as empresas vão economizar ou ter mais gastos? Como é que vai ficar isso? Pois é. Na verdade, é sempre o que a gente coloca, até falo muito isso em aula com os alunos, porque é uma conta que aparentemente para a gente não fecha. Tá? Porque quando uma empresa precisa de algum empregado, ela faz os custos de contratação desse empregado. Né? Para eu ter um empregado vai me custar R$ 1.500 por mês. Aí, em vez de eu contratar esse empregado direto, eu contrato uma empresa terceirizada. Ora, a empresa terceirizada vai ter que pagar os mesmos direitos para esse empregado. Portanto, em tese, ela teria que gastar os mesmos 1.500. E no preço que ela coloca para prestar o serviço para a tomadora, ela deveria colocar ainda o seu lucro. Quer dizer, em tese, o que uma empresa tomadora gasta com a empresa terceirizada é mais do que ela gastaria contratando de forma direta o empregado. Né? Aí, claro, a gente vai ter uma discussão de filiação sindical, algum direito que o empregado tenha, se for contratado direto, e se não for contratado direto, não teria. Tudo isso, claro, entra no custo. Mas, assim, de novo, eu já tinha dito no primeiro bloco, eu não me convenço dessa situação de que vai aumentar postos de trabalho. Uma empresa que precisa de empregados, ela contrata. Nenhuma empresa, se hoje nós temos 12 milhões de desempregados, não é porque as empresas não estão em condições de contratar, é porque elas não precisam. Né? No momento em que elas precisarem, elas vão contratar. Mesmo em tempos de crise, né, professor? Porque é necessidade. Realmente essa conta é uma conta que não fecha. Não fecha. Mas o que é que esse barateamento da mão de obra vai provocar? Quais os reflexos disso? É aquilo que a gente falou no início da nossa conversa. Vai certamente acarretar precarização de trabalho. Porque normalmente essas empresas de terceirização, e aqui eu estou falando, tá, não são todas, generalizar não é o melhor negócio, mas a gente pode falar com o nosso conhecimento que a gente tem lá na justiça. Elas pagam menos para os empregados do que deveriam pagar, ou seja, elas não estão respeitando normas trabalhistas. E o que acontece? Quando chega perto do final do contrato, elas desaparecem. Deixando o empregado, às vezes é muito comum a gente encontrar empregado que vai buscar basicamente 2, 3 meses de salário, aviso prévio, férias e 13º. São as parcelas mais decisões, né? simples, são as parcelas mais básicas do trabalhador. O salário é o que ele usa para comer. Né? A gente diz salário tem natureza alimentar. E é isso que deixam de pagar. Por quê? Porque quando elas colocam o preço para a empresa tomadora lá no início, elas já projetam isso. Essa nova lei, professor, ela representa um aumento da segurança jurídica dessas empresas? Porque a gente viu que prejuízos para o trabalhador tem muitos, mas e para as empresas? Há um aumento dessa segurança jurídica? Pois é, assim, tá? Essa é uma explicação mais jurídica que talvez as pessoas não compreendam tão bem. Vamos tentar dinamizar. Vamos tentar fazer uma situação assim. A gente disse assim que as nossas relações jurídicas, as nossas relações interpessoais, elas são reguladas pela lei. Né? Quando a gente fala em lei, a gente restringe um pouco, tá? A gente costuma dizer que as nossas relações jurídicas, elas são reguladas por uma norma. Tá? Que não necessariamente precisa ser uma lei, pode ser princípios. Uma forma de normatizar, no meu entendimento, são os entendimentos dos tribunais, os entendimentos sumulados. A súmula 331, se a gente for ler, ela tem uma construção de lei, ela tem vários itens, ou seja, não é só um enunciado, são vários enunciados. Antes da súmula 331, a gente vivia, sim, em um mundo, uma situação de insegurança jurídica na área da terceirização. Com a súmula 331, a situação ficou absolutamente segura. Todos os empresários sabiam quando poderiam terceirizar, sabiam a forma de terceirizar. Né? Então não havia nenhuma insegurança jurídica. Esta lei, a ideia dela não é trazer segurança jurídica. A ideia dela é precarizar. A ideia dela é aumentar a possibilidade de terceirização. Mas não segurança. Segurança jurídica nós já tínhamos. Aliás, temos, né? Porque a lei não foi sancionada ainda. São várias discussões, né, professor, que acarretam essa lei. Mas qual vai ser o próximo passo agora, depois que o presidente Michel Temer
Estão tendo aí discussões políticas, defensores e críticos no Senado, tentando influenciar, né, o presidente a sancionar ou não, com ressalvas ou não. Mas aí depois que ele sancionar, como é que vai ser o processo? Quando é que essa lei pode entrar em vigência, por exemplo? Entre vigência, agora eu não me lembro se na própria lei traz aquilo que a gente chama de vacatio legis, ou seja, quando você faz uma lei se não dispõe nada, ela entra em vigência a partir do primeiro dia posterior à publicação. Às vezes a própria lei traz, começar a valer a partir de 60 dias, 30 dias, mas eu acho que não tem. Nessa lei, se ele sancionar, passa a valer já de forma direta. Tá? Nós temos uma discussão jurídica muito grande em cima dessa norma, porque ela foi enviada para o Congresso pelo presidente Fernando Henrique. Tá? Quando uma lei, um projeto de lei é enviado para o Congresso por um presidente, quando outro presidente assume, ele pode pedir a lei de volta, o projeto de lei de volta. Para fazer alterações. Ou até para tirar, para aquele novo presidente, para aquela nova situação, aquela lei não interessa. Foi o que o presidente Lula fez. Quando o presidente Lula entrou, ele disse, em uma linguagem bem atécnica, me mandem de volta, não quero mais. Só que isso nunca foi despachado pela Câmara. Tem lá o pedido de retorno e a lei estava parada, ela estava engavetada, num termo bem simples que a gente usa. O que fez agora? Eles simplesmente pediram o aval do atual presidente para continuar e continuaram, só que não se manifestaram lá na época. Para muitos juristas, muitos mesmo, isso agrega uma inconstitucionalidade formal. Vários partidos, o PSOL e o senador Randolfo Rodrigues, da Rede de Sustentabilidade, já entraram com mandado de segurança no Supremo, até vocês devem ter ouvido falar, na semana passada, no início dessa semana, o ministro Celso de Mello, que é o relator desse mandado de segurança, deu 5 dias para que as partes se manifestem, principalmente a Câmara dos Deputados, para saber se o que aquilo ali está dizendo é verdade ou não, e ele deve decidir. Se nós formos por uma questão, no meu entendimento, se nós formos por uma questão puramente jurídica, e a gente sabe que o STF tem um viés político também, puramente jurídica, essa norma é infraconstitucional. Perdão, desculpa, ela é inconstitucional. Tá? Tem outra briga também interna no Congresso, porque em 2015 foi aprovado uma nova lei de terceirização na Câmara. Tá? Essa bem mais moderna, bem mais atual. Diferente dessa em alguns pontos, por exemplo, não permite a terceirização do serviço público, exceto naquelas possibilidades que a gente já tem. Estende algumas garantias a mais para os empregados. Digamos assim, ela também é uma lei precarizante, mas ela é menos do que essa. Tá? E esta lei foi para o Senado. Quando chegou no Senado, até a ideia da Câmara lá em 2015 era vamos aprovar rápido no Senado. Mas o Senado disse não vamos aprovar rápido, vamos discutir. É algo que muda de forma muito profunda o sistema. E começou as discussões, eles estão escutando sindicatos, federações. Né? Quando a Câmara resolve atropelar essa tramitação legislativa e aprovar uma outra lei, o Senado agora, pelo que a gente nota, está tomando isso como está usurpando do direito dele de legislar sobre aquela lei que a própria Câmara já tinha legislado. Né? Por isso que a gente viu essa semana a manifestação de vários senadores, inclusive da base governista do presidente Temer, pedindo que ele não sancione, que o Senado vai acelerar a tramitação da lei que está lá. Tecnicamente, se o presidente Temer sanciona essa lei e o Senado depois aprova esse outro projeto que está lá, esta nova substituiria a anterior. Porque a gente diz, no direito é bem comum, né? Lei nova substitui lei velha, isso. Né? Talvez até seja isso que vai acontecer. Ainda tem muita coisa para ser discutida e resolvida, né, professor? Para a gente finalizar, outros países do mundo, eles já adotaram essa flexibilização das relações de trabalho, principalmente com relação à terceirização. Mas o senhor acha, na sua experiência enquanto juiz do trabalho, que o país está preparado para todas essas reformas, especialmente para essa lei da terceirização? Pois é, sabe, isso é um argumento muito utilizado, tanto para quem se diz a favor da terceirização como contra, porque a gente tem exemplos de países em que adotam a terceirização e que não há um problema, como a gente tem exemplos de países que adotaram a terceirização, se arrependeram e voltaram atrás, Espanha, Rússia. Né? Eu acho esse argumento de como funciona num país ou no outro precário, porque as nossas situações são diferentes. São realidades diferentes. Totalmente diferentes. Então a gente não tem como fazer uma comparação direta como é num país e como é no outro, porque as situações são diferentes, né? Como eu te disse no início, eu acho essa norma absolutamente precarizante. Uma norma que vai atingir de forma muito forte as relações de emprego, as nossas relações previdenciárias e muito provavelmente nós vamos ter um grande incremento de ações judiciais. Eu até estava brincando com alguns
colegas advogados, vocês vão ter trabalho, muito trabalho. Trabalho para a Justiça do Trabalho também, Para né, nós também, professor? para nós também. Professor, a gente agradece a sua participação mais uma vez aqui no Tema Jurídico, colaborando com essas discussões, sempre à disposição. esclarecendo esses temas. Claro. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Essa edição do Tema Jurídico termina aqui. E aí, você gostou desse debate e quer ajudar a produzir o nosso programa? É só acessar nossas redes sociais e entrar no nosso canal no YouTube. Você pode sugerir temas para a gente poder discutir aqui e deixar atualizado sobre a área do direito. Não esquece, no próximo programa temos um encontro marcado. Até lá!